Meus amados, bom dia. Aqui estamos para mais um momento com vocês, tratando da nossa querida língua portuguesa. Na aula de hoje, vamos trabalhar aí a transitividade verbal. Olha só que maravilha. Muitos alunos têm muita dificuldade em diferenciar verbo transitivo direto, de verbo transitivo indireto e ainda de verbo intransitivo, sem contar com o verbo de ligação, né? Em alguns momentos nós vamos ter verbos intransitivos que vão exigir preposição, mas muito cuidado, tá? Preposição não é sinônimo de transitividade indireta. Então não é somente verbo transitivo indireto que vai exigir preposição. Existem milhares de verbos intransitivos que vão exigir uma preposição, introduzindo o adjunto adverbial. Então, muito cuidado, tá bom? Então, vamos ver aqui, né, como é que você vai compreender bem a transitividade de verbos. Eu sou o professor Fernando Santos, professor de análise linguística, na turma de segunda série do ensino médio, Canal Educação. Na aula de hoje, tratando da nossa transitividade verbal. Vamos lá. O que é que nós vamos ter por aqui? Né? Temos um roteiro, né, a ser seguido, né, cujo objeto do conhecimento é a transitividade verbal. E nós temos como objetivo para o nosso aluno hoje, né, reconhecer a relação entre verbo, nome e seus complementos. Olha só que maravilha, né? Quem é que complementa verbo, quem é que complementa nome. E após a teoria exposta, nós vamos aqui resolver algumas questões relativamente ao conteúdo abordado. Beleza? Então vamos juntos aqui. Vamos andando mais um pouquinho. Então, o que é a transitividade verbal? Nada mais é... Olha só que maravilha aqui, turma. A transitividade verbal nada mais é do que a relação entre o verbo e outros termos da oração, caracterizando este verbo como transitivo direto, transitivo indireto, o transitivo direto e indireto. Quando não houver qualquer complemento para o verbo, nós teremos um verbo de natureza intransitiva, tá? Então, é a relação estabelecida entre o verbo e outros termos da oração, caracterizando como transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo direto e indireto, tá? Então, e ainda eu ainda tenho o seguinte, eu poderia ter ainda verbo intransitivo. Intransitivo. Esse in significa não, ausência, né? Ausência de transitividade. Implica dizer que você não vai ter uma relação com outros termos, né, da oração. Por quê? Porque a ideia se encerra no próprio verbo. Então, quando eu digo aí, nossos pais viajaram, quem é o sujeito dessa oração? Vocês sabem que o sujeito da oração, né, é o termo do qual se declara algo. É o termo com o qual o verbo se flexiona em número e pessoa para com ele concordar. Então, se você quiser saber quem é o sujeito, basta fazer uma perguntinha para o verbo. Quem é que? Ou então, o que é que? E a resposta, obviamente, será o sujeito. Então, na primeira frase, se eu perguntar para o verbo quem é que viajou, a resposta vai ser o sujeito. Quem é que viajou, turma? A resposta, nossos pais. Nossos pais aqui é o sujeito da oração, tá? Nossos pais viajaram.
Veja que a frase já acabou. E o verbo viajar, né, em si, ele já tem um sentido completo. Não há nada que você tenha que colocar aí por obrigação do verbo, né? Porque o verbo esteja exigindo. Eu poderia até acrescentar alguma ideia aí, mas seria, por exemplo, uma circunstância de tempo, eu poderia acrescentar, né? Mas não é obrigatório. Eu poderia dizer, nossos pais viajaram ontem. Eu poderia colocar aí uma circunstância de lugar. Nossos pais viajaram para Paris. Olha só, né? Eu poderia colocar uma circunstância de modo, né? Meus pais viajaram, viajaram bastante, no caso de intensidade, né? Nossos pais viajaram bastante. Muito bem. Eu poderia botar de modo, nossos pais viajaram apressadamente. Apressadamente. Então, quando eu tenho um verbo intransitivo, eu não tenho, né, um complemento para o verbo. O que eu posso ter é uma circunstância, né, acrescentada. Uma circunstância, qualquer que seja ela, é possível colocar, né, uma ou outra circunstância, tá? Agora, vamos ver aí o segundo exemplo. Nossos pais planejaram a viagem. Veja bem, quem é o sujeito da oração? Pergunte para o verbo. Quem é que planejou a viagem? A resposta é a seguinte. Quem foi que planejou a viagem? A resposta, nossos pais, é o sujeito, tá? Veja que aí, nessa questão, eu tenho um termo que está sendo exigido pelo verbo planejar. Nossos pais planejaram. O que eles planejaram? Veja que se eu parar a frase no verbo planejar, vai faltar alguma coisa. Nossos pais planejaram, né? Ora, falta algo para complementar o sentido do verbo planejar. E aí eu perguntaria para o verbo o que, né? O que eles planejaram? A resposta é a viagem. A viagem seria o complemento do verbo. Seria o objeto direto para o verbo, tá bom? Seria o objeto direto. E o verbo planejar, nesse contexto aqui, é um verbo transitivo direto. Não se preocupem não, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que você vai chegar a um verbo transitivo direto e a um verbo transitivo indireto. Se souber esses dois, vai saber também o transitivo direto e indireto. Nossos pais gostaram da viagem. Mais uma vez eu tenho aqui o verbo um verbo exigindo um complemento. Quem gosta, gosta de algo, gosta de alguém. Mas quem é que gosta? Nossos pais, aqui é o sujeito, tá? O verbo gostar, veja que o verbo gostar, ele pede aqui uma preposição. Ele pede esse de aqui. Quem gosta, gosta de algo. Gosta de algo. Então, eu posso dizer que esse verbo é transitivo indireto, porque o complemento dele se liga, né, ao verbo por meio de uma preposição. E veja que a preposição aí é uma exigência do verbo. Quem pede a preposição de é o verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa, gosta de alguém. Eu gostei da sua atitude, gostei da sua blusa, gostei da sua capacidade física. Então, aqui eu tenho um complemento indireto. E aos complementos indiretos, nós vamos chamar de objeto
indiretos. Perfeito? Bem, aí está, né, o nosso primeiro slide. Vamos aqui, né, trabalhar cada um desses verbos. Primeiro, vamos verificar aqui o verbo transitivo, tá? Verbo transitivo. Verbo transitivo. O verbo transitivo, qualquer que seja ele, tá? Veja bem que o transitivo ele pode ser direto, ele pode ser também indireto e pode ser direto e indireto, tá? Quando se tratar de um verbo transitivo, ele pode ser direto, pode ser indireto e pode ser direto e indireto. E todos eles apresentam um sentido incompleto, tá? Então, verbo que tem sentido incompleto, verbo que exige um complemento, né, para integrar o sentido dele, é chamado de transitivo, tá? Todo verbo que exigir um complemento, que ele integre o sentido, será chamado de transitivo. Direto, indireto, ou direto e indireto. Belezinha? Bem, então vamos aqui verificar por parte o verbo transitivo direto. Vamos lá. Verbo transitivo direto. Este verbo, ele sempre, né, vai ter sentido incompleto e virá acompanhado de um objeto sem preposição obrigatória, tá? Ou seja, todas as vezes que você tiver um complemento para o verbo transitivo direto, este complemento não terá preposição exigida pelo verbo, tá? Não terá preposição exigida pelo verbo. Aí eu queria fazer o seguinte, né? E aqui vem um detalhe. Se você tem dificuldade, né, de perceber a transitividade de um verbo, observe, né, o que está aqui abaixo, né? Quem, nome do verbo, mais nome do verbo, mais algo ou alguém. Aí é uma estrutura que você vai utilizar para conseguir verificar se o verbo exigirá ou não um complemento. O complemento de um verbo sempre vai ser algo ou alguém. O complemento de um verbo sempre será algo ou alguém. Então você vai olhar para a frase, a população brasileira exige mudanças, tá? Você vai olhar para a frase e vai procurar saber quem é o quem. Você vai citar o nome do verbo. Você vai dizer o nome do verbo. De preferência, quando você utilizar o nome do verbo, independentemente do tempo em que ele vai estar empregado na frase, eu queria que você colocasse no presente, para ficar mais fácil, tá? Aí você usa quem, aí você fala o nome do verbo no presente, aí você repete o nome do verbo, e se na frase você encontrar algo ou alguém, este algo ou alguém é o objeto. Vai ser sempre assim, turma. Olha como é legal, ó. Quem exige, né? Aí repete, exige algo. Quem é o algo aqui, turma? Ah, pastor. Quem é que exige? Ah, quem exige é a população, né? É a população brasileira. Quem exige algo. Cadê o algo? Mudanças.
Todas as vezes que você conseguir chegar ao final dessa estrutura aí, que eu acabei de colocar, você estará diante de um verbo transitivo direto. Quem? Vai ficar assim, ó. Quem? Quem é o quem? É o sujeito, que é a população brasileira. Quem exige, repete, exige algo. Quem é o algo? Quem é o algo? É o objeto direto. No caso, mudanças, né? Então, ficou assim, ó, turminha, ó. Quem é a população brasileira? Exige. Exige é o verbo transitivo direto, né? É o verbo transitivo direto. Algo, quem é o algo? As mudanças. Algo é o objeto direto. Beleza? Quem exige, exige algo. Quem exige, exige algo. Quem exige, exige algo. Muito fácil. Muito tranquilo. Conseguiram perceber isso daí? Quem exige, exige algo. Quem exige, exige algo. Quem é o quem? É a população brasileira, né? Quem é o algo? É mudanças, é o objeto direto. Pronto. Veja que entre o objeto e o verbo não aparece a preposição. Por quê? Porque o verbo transitivo direto, ele não exige preposição obrigatória. Não exige. Não. Então vamos lá, ó. E quando é que eu tenho um verbo transitivo indireto? Veja que o esquema é o mesmo. Você vai ter o quem, você vai ter o nome do verbo, você vai repetir o nome do verbo, e antes de algo ou de alguém, você vai ter uma preposição. Uma preposição exigida pelo verbo. Essa preposição, quem exige é o verbo. Esta preposição, quem exige é o verbo. Se você olhar a frase aí de cima, nossa sobrevivência depende da consciência de todos, é muito simples, né? Vai ficar assim, ó. Quem depende, aí repete, depende de, que é a preposição, né? Algo. Quem é o algo? É a consciência de todos. Então a estrutura seria essa, ó. Olha só como seria, ó. Quem é o quem? Nossa sobrevivência. Depende de, a preposição, hein? O de aqui, ó. Quem depende de algo. Quem é o algo? A consciência de todos. Quem depende de algo. Quem depende de algo. Tá lindo aí, turma? Perfeito? Hein? Tudo tranquilo? Renanzinho, o que é que tá por aí hoje aí, dos polos aí? Né? Vamos ver. Olha aí, rapaz. Baixa Grande do Ribeiro. Deixa do lado aí, rapaz, essa galera aí para eu poder visualizar, né? Então, ó, Baixa Grande do Ribeiro, Miguel Leão, galerinha de Baixa Grande, tranquilo? Sim, né? Miguel Leão, tudo tranquilo? Quero a participação de vocês, hein? Quero a participação dos meus queridinhos aí de Baixa Grande do Ribeiro e também de Miguel Leão. Vamos continuar. Eu já sei que o verbo transitivo direto é aquele que exige um complemento, porém, sem o auxílio da preposição, tá? Sem o auxílio de preposição. E o verbo transitivo indireto, o indireto, é aquele que exige um complemento com o auxílio de uma preposição obrigatória. Tá bom? Preposição
obrigatória, que é o caso que está aí no quadro de vocês. Vamos verificar agora o verbo transitivo direto e indireto. Viu, galerinha de Baixa Grande do Ribeiro, Isaías Coelho? Hã? Presta atenção aí, galerinha, ó. Quando ele for transitivo direto e indireto, eu vou ter as duas situações. Né? Eu vou ter dois complementos. Esses dois complementos é um sem preposição, que é o objeto direto, e o outro com preposição, que é o objeto indireto. Né? Um sem preposição e o outro com preposição. Com preposição. E a estrutura é a mesma. Você vai usar, ó, um quem, o nome do verbo, vai repetir o nome do verbo, vai encontrar algo, né? Vai encontrar uma preposição e pode encontrar algo ou alguém de novo. Algo ou alguém. Vamos lá. As autoridades informaram a população do caos, né? Ou sobre o caos. Porque o verbo informar é o seguinte, quem informa, informa alguém de alguma coisa ou sobre alguma coisa, tá? Ou então pode informar alguma coisa a alguém. O importante com o verbo informar é você perceber a presença de dois complementos, um sem preposição e o outro com preposição. É esta a observação que você tem que fazer. São dois complementos, um sem e o outro com preposição. Tá bom? Então, ó, quem informa, informa algo, né, a alguém ou informa alguém de algo. Quem é que informa alguma coisa? As autoridades, aqui é o sujeito, né? Elas informam quem? Elas informam quem? Informam a população, que é o objeto direto. Informam a população de quê? Ou sobre o quê? Informam a população do caos que está havendo, que é o objeto indireto. Aqui está a preposição de. Então percebam que este verbo, informar, ele necessita de dois complementos, um sem preposição, vou até mudar a cor aqui da caneta, né? Um sem preposição, que é o objeto direto, daí o verbo já é transitivo direto, e outro com preposição, pronto, que é o objeto indireto. Daí o verbo funcionar como transitivo direto e indireto. Ok? Fácil demais, né não, turma? É ou não é fácil? Fala aí, galerinha de Baixa Grande. É fácil ou não é fácil? Indiscutivelmente fácil. Indiscutivelmente fácil. Muito bem. Vamos andando mais um pouquinho. E quando é que eu tenho verbo? Esses verbos que eu acabei de falar para vocês, o transitivo direto, o transitivo indireto e o transitivo direto e indireto, são verbos de ação. São verbos de ação, né? Professor, e quando é que o verbo vai ser intransitivo? Neném, ele vai ser intransitivo quando não houver aquele complemento. Quando não houver na frase nem algo, nem alguém. Tá? Nem algo, nem alguém. Falo já dele para vocês. O verbo de ligação estabelece certo tipo de relação entre um atributo do sujeito e o sujeito. Sempre com o significado de estado ou mudança de estado. Ou seja, não é um verbo de ação. O verbo de ligação sempre vai denotar estado, né? Esse todos aqui é o sujeito, o estamos é o verbo de ligação e o preocupados
é o predicativo do sujeito. Todos estamos preocupados com essa pandemia. Aí tem uma concordância siléptica aí, não é? Siléptica, não é? Que é uma concordância irregular. O todos é um elemento de terceira pessoa do plural. Estamos, o verbo está flexionado na primeira pessoa do plural. Então, é uma concordância irregular. Todos estamos. Mas aí provoca um efeito de sentido. O que eu quero demonstrar quando eu uso um elemento de terceira com um verbo de primeira é que eu também, que estou falando, me incluo nessa situação. Se todos estamos preocupados, eu também estou preocupado, eu estou incluso aí, né, com essa pandemia. Beleza? Só para esclarecer aí a concordância. É chamada de concordância siléptica. Aí existe uma silepse de pessoa, tá? Terceira com primeira. Pronto. E aí, turma, tem mais um resumozinho da transitividade verbal, verbo transitivo, que é aquele que exige a presença de um complemento para que possamos entender o seu significado. E aí, forma bem mais resumida, né? Quando é direto, você pergunta o quê? Quando é indireto, pergunta que, mas tem uma preposição antes. E quando é que é direto e indireto, é só juntar o dois. É o que e também perguntar a preposição mais o que. Aí você vai ter um objeto direto e um objeto indireto. A história é mais ou menos assim, tá? Vamos lá. E aí vem o verbo intransitivo, né? Quando é que o verbo é intransitivo, nenenzinho? Rapaz, ele é intransitivo todas as vezes que você seguir essa estrutura aqui, ó. Você vai usar o quem, vai usar o nome do verbo, vai repetir o nome do verbo, mas você não vai conseguir chegar a algo ou a alguém. Você não vai conseguir chegar aqui. Não tem algo nem alguém. Você tem o quem, tem o nome do verbo, repete o nome do verbo. Só. Não vai haver algo, nem vai haver alguém. Nunca vai haver algo, nem alguém. Este algo ou alguém seria o complemento verbal. Como o verbo não pede complemento, então ele é intransitivo, né? Verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento, né? Ele tem uma significação completa, né? Não precisa de complemento, ele tem uma significação completa. Maria desmaiou. Quem desmaia, desmaia, acabou. Veja que você não pergunta algo, Maria desmaiou algo, Maria desmaiou alguém, não, não tem. O passarinho fugiu, fugiu algo, fugiu alguém, não. As crianças dormiram algo, dormiram alguém, também não. O vento soprou algo, soprou alguém, também não. Então, neste contexto aí, veja que o verbo desmaiar não pede complemento, o verbo fugir não pede complemento, nem o dormir e nem o soprar. O que eu poderia fazer aí era acrescentar alguma circunstância, né? Maria desmaiou outra vez. O passarinho fugiu da gaiola. As crianças dormiam absurdamente. O vento soprou bastante. Eu poderia botar circunstância. E elemento circunstancial não é complemento de verbo, tá? Quem completa verbo é objeto. Bote isso na sua cabeça. Quem completa verbo é objeto. Não é? Quem completa verbo é objeto. Perfeito? Perfeito.
Renanzinho, cadê o IPTV? Bota bem aí abaixo das mensagens públicas, vê se é possível. Né? Baixa Grande do Ribeiro, 10. Baixa Grande do Ribeiro, 5. Miguel Leão, 2. Olha aí. Temos mais um polo por aí conosco, né? Baixa Grande do Ribeiro, 10. Baixa Grande do Ribeiro, 5. E Miguel Leão, a galerinha de Miguel Leão está conosco. Eu quero que vocês participem dessa aula, viu? Eu queria que vocês, né, participassem Isso, meu garoto. Isso aí. Pode estreitar mais ele aí, se puder. Tá? Né? Sempre, né? Sempre, beleza, Renanzinho. Sempre, vejam, sempre, vezes sempre, né? O verbo transitivo vai exigir complemento direto ou indireto, ou os dois. E o verbo intransitivo, no have complemento. Não pede complemento, tá? Ele pode pedir um elemento circunstancial, mas complemento não. Né? Lembre-se, para identificar a predicação de um verbo, é preciso observar o contexto em que ele está empregado. E nunca considerá-lo, vou botar um acentozinho aqui, que ficou faltando, tá? Nunca considerá-lo isoladamente. Observe nos exemplos a seguir como o mesmo verbo pode apresentar diferentes sentidos e predicações. Deixe me explicar melhor para vocês. Você aprendeu, por exemplo, que o verbo dar vai ser transitivo direto e indireto. Quem dá alguma coisa a alguém. Normalmente é isso? Normalmente é isso. Mas isso, em qualquer situação, vai ocorrer? Não. Então, quem vai mandar na transitividade, na predicação do verbo, é o contexto. E observem aqui que nós estamos colocando sempre o mesmo verbo. Ó, virou, o verbo virar e o verbo virar de novo. É o mesmo verbo. Mas observem aí que entre parênteses eu tenho o verbo de ligação, eu tenho o verbo intransitivo e tenho o verbo transitivo direto. É o mesmo verbo, mas vamos observar agora como é que cada um se comporta em cada frase. Quando eu digo Miguel virou padre, veja que aí eu não tenho um verbo de ação. Eu não tenho um verbo que denote ação. Então, ele não transita. Ele nem é intransitivo, nem é transitivo. Né? Porque os verbos de ação ou são intransitivos ou são transitivos. Se ele virou padre, né, ele se tornou padre. Então, é um verbo que denota estado. E verbo que denota estado é verbo de ligação. Mas quando eu digo, este veículo vira com facilidade. Este veículo vira com facilidade. Ora, esse verbo virar aí já é um verbo de ação. É um verbo de ação. E com facilidade é a maneira, é o modo como este veículo vira. Portanto, eu não tenho aquela história do algo ou alguém. Este veículo vira algo, vira alguém? Não, não tenho nem algo nem alguém. Como não existe algo nem alguém na frase, o verbo não transita. E se ele não transita, ele é um verbo intransitivo. Beleza, Baixa Grande? Beleza, Miguel Leão? Baixa Grande do Ribeiro 2 é 5, Baixa Grande do Ribeiro 10 e Miguel Leão 2. Tudo tranquilo, né? Tudo lindo. Muito bem. Agora veja o terceiro exemplo. Pedro virou o copo de vinho. Virou o copo de vinho? Ah,
Virou. Pedro estava com um copo de vinho aqui e Pedro virou o copo de vinho. Virou, né? Ele pode nem ter virado na boca, mas pode ter virado no chão. É possível, né? Ou sem líquido nenhum, ele pode ter feito só isso, ó. Virou. Virou. Só isso. Pronto. E quem vira, vira algo. Então, turma, nesta última frase, eu posso afirmar para você que existe algo. O que foi, né, que foi virado aí? O copo. Pedro virou o copo de vinho. Verbo transitivo direto. Verbo que pede um complemento sem auxílio de preposição. Perfeito? Então, volta aqui para a tela, por favor. Pedro virou o copo de vinho. Verbo virar, verbo transitivo direto. E eu quero lembrar aqui, ó, que o copo de vinho é o objeto direto, tá? Com facilidade é adjunto adverbial, de modo. Adjunto adverbial, de modo. E no primeiro exemplo, o verbo virar é um verbo que denota estado, é um verbo de ligação. Perfeito? Então, muito cuidado, tá? Porque a transitividade do verbo, ela vai depender do contexto. Vai depender do contexto. Agora, vamos resolver questões, né? Como propõe aí o nosso roteiro da aula, né? Após a teoria, nós vamos fazer questões, perfeito? Então, vamos lá, professor Fernando Santos, fazendo questões. Cheguei, Elga! Perdi a batalha, perdi meu saque, perdão. Voltando. Cheguei, Elga, perdi a batalha, perdi meu saque e perdi o meu barco. O que mais pode dar errado? Vejamos. A vaca morreu, o telhado está vazando, roubaram nossas galinhas, o poço secou. Olha, eu posso dizer o seguinte, a vaca morreu, o verbo morrer aqui não transita, é um verbo intransitivo. O telhado está vazando, aqui é uma locução verbal que também traz um verbo intransitivo. Roubaram nossas galinhas, o verbo roubar é transitivo direto. O que foi que roubaram? Nossas galinhas, que é o objeto direto. O povo secou, o poço secou, o verbo secar também é intransitivo. Cheguei, o verbo chegar não transita. O verbo chegar é também intransitivo. Perdi a batalha. Quem perde, perde algo. Verbo transitivo direto. Né? A mesma coisa aqui. Perdi o meu barco. O verbo perder também é transitivo direto. Perfeito? Perfeito. Então, quanto à transitividade, pode-se afirmar que o verbo chegar, cheguei, olha, cuidado, hein? A palavra Elga é uma palavra que é usada para chamar a atenção. O termo usado para chamar a atenção é chamado de vocativo. Né? Viu, Miguel Leão? Viu, Baixa Grande do Ribeiro 10 e 5, né? Então, o verbo chegar não transita. Quem chega, chega. Tem algo? Não. Tem alguém? Não. Então, o verbo não transita. Verbo que não transita é verbo intransitivo e você pode marcar a letra E para a primeira questão. Resposta letra E. Vou botar um Ezão bem grandão aqui, tá? Para você ter aí a resposta. Legal? Eu queria que Baixa Grande do Ribeiro e Miguel Leão, né, batesse um papo comigo aqui sobre o entendimento do conteúdo, a compreensão. Vamos para mais uma.
A poesia Palavras faz alusão à questão 2. Vamos lá, então. Palavras. Pedem-me que indique a mais bela palavra da língua portuguesa. Começo como o enólogo, o filólogo, a saboreá-las nos cantos vários da boca. Pedem-me que indique a mais bela palavra da língua portuguesa. Pedem-me. Você sabe que quem pede, pede alguma coisa a alguém, né? O que é que pedem? Que indique uma palavra. Isso aqui seria o objeto direto do verbo pedir, né? Pedem a quem? Pedem a mim. Esse me é o objeto indireto. Quem pede, pede algo a alguém. Então, esse verbo pedir transita direta e indiretamente. É um verbo transitivo direto e indireto. Perfeito? Verbo transitivo direto e indireto. É necessário para a compreensão textual você consiga entender, né, a transitividade do verbo. É necessário. Pronto. Sobre a poesia, pode-se inferir. Pode-se inferir. Inferir é chegar a uma conclusão. É uma dedução, né? O sujeito da forma verbal pedem é indeterminado. E a sua predicação verbal é transitivo direto. Não. Ele é indeterminado, aqui está tudo bem. É. Mas ele não é transitivo direto. Ele é VTDI. Nós vimos lá na poesia. Letra B. Há somente um único complemento para o verbo pedir. Objeto direto. E 2 objetos indiretos. Não, turma. Não. Observa, ó. Pedem-me que indique a mais bela palavra da língua portuguesa, né? Só tem aí um objeto direto. Um objeto direto. Então, e aqui, né? 2 objetos indiretos, não. A saboreá-las. Quem saboreia, saboreia algo. O vocábulo las é objeto direto, né? O vocábulo em negrito exerce a função sintática de objeto direto. Eu posso afirmar que a letra C está linda, tá? O verbo saborear é VTD e o las é OD, objeto direto. Letra C, né? Mas vamos confirmar as outras letras. O sujeito do verbo no primeiro verso não é indeterminado. É, pedem, né? Ele é sim indeterminado. O verbo se encontra na terceira pessoa do plural, sem qualquer referência a termo anterior. Letra E. O adjetivo bela, na sua sintaxe, encontra-se como predicativo do sujeito, pois relaciona-se com o sujeito indeterminado. Vamos ver o bela lá. Pedem-me que indique a mais bela palavra. Esse bela aqui, turma, esse bela, ele está atrelado à palavra, né? Esse bela, portanto, é um adjunto adnominal. Ele modifica o substantivo palavra, tá? Então não tem nada, vezes nada, a ver com o predicativo do sujeito, né? Ele está atrelado à palavra, ao vocábulo palavra, né? E funciona como um adjunto adnominal, não tem nada como predicativo, tá? Então a resposta para a questão é letra C, tá? A resposta para a questão é letra C, tá? Eis a resposta da questão, letra C. Perfeito? Letra C. Vamos lá.
Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Classifique os verbos em destaque a seguir, retirados da tirinha, e seus complementos, se houver, tá? Se houver. Quando ele fala de complemento, é objeto direto e objeto indireto. É isso que ele está falando. Se houver. Vamos lá. Veja meu estilo. Você vem sempre aqui. Elas não resistem à minha cantada. Ora, veja meu estilo. Veja meu estilo. O verbo ver aqui é transitivo direto, tá? Meu estilo é o objeto direto. Pronto, já fiz a primeira. Você vem sempre aqui. Esse verbo vir é um verbo intransitivo, né? Porque o sempre dá a ideia de tempo e o aqui dá a ideia de lugar. Então, não tem aí um complemento, não tem algo nem tem alguém. Já na letra C, elas não resistem à minha cantada. O verbo resistir é um verbo transitivo indireto, é um VTI. E a minha cantada é o objeto indireto, tá? Eis a resposta da questão, tá? Aqui eu tenho meu estilo, né, que é objeto direto. Meu estilo, que é o objeto direto. E a minha cantada, que é o objeto indireto. Já que o verbo é transitivo e indireto, tá? Vamos lá, eu quero agora que vocês façam pelo menos uma, tá? Vou disponibilizar um tempinho aqui para vocês fazerem, tá, a próxima questão. Tá? Vamos lá. A bomba, essa daí eu vou fazer porque tem relação com predicação, com predicado verbal, né, nominal, mas eu posso fazer o seguinte, ó, quando você tiver verbo transitivo apenas ou verbo intransitivo, seja ele direto, seja ele transitivo indireto, eu tenho PV, eu tenho um predicado verbal. Quando o verbo é intransitivo, o predicado também é verbal. Quando eu tenho um predicativo atrelado a um desses dois tipos de verbo, o predicado é verbo nominal, tá bom? Pronto. A bomba destruiu a loja. Quem destrói, destrói algo. O verbo destruir é transitivo direto, tá? Transitivo direto, o predicado é verbal, né? VTD. Crianças gostam de brinquedos. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Aqui é VTI. VTI. Verbo transitivo indireto. Eles escreveram uma carta ao filho entusiasmados. Ah, o verbo aqui é transitivo, direto e indireto. Uma carta é o objeto direto, ao filho é o objeto indireto, entusiasmados é o predicativo. O telhado desabou repentinamente. Desabou, o verbo não transita, o verbo é intransitivo. Pronto, aí está. Vamos lá, mais uma. Não estou conseguindo seguir a dieta vegetariana. Tome essas pílulas e volte semana que vem. O próximo, faça a questão 5. Vou deixar aí 2 minutinhos para você pensar, tá? Na tela, valendo 2 minutos.
Olha aí, turma. Olha aí como é legal, ó. Não estou conseguindo seguir a dieta vegetariana. Ora, turma, quem segue, segue alguém, segue alguma coisa. O verbo seguir é transitivo direto. Você vai usar esse esquema, ó. Quem mais verbo mais repetição do verbo mais algo ou alguém, tá? Este algo ou alguém, então, é a dieta vegetariana, certinho? Por isso que esse verbo aqui é transitivo direto, letra C. É transitivo direto. Fácil, turma, demais, tá? Vamos lá, vamos fechar aqui, né, a nossa aula sem qualquer erro. No frio, o meu tornozelo incha. O verbo aqui não transita, né? O verbo é intransitivo. Vamos ver isso. Quem vê, vê alguma coisa. Isso é o objeto direto e o verbo ver transitivo direto. Abaixe a meia. Quem abaixa, abaixa alguma coisa. Também é direto e a meia é o objeto direto. Meias de lã são tão quentinhas, né? Ah, turma. Esse são aqui é um verbo de ligação, não é, turma? Um verbo de ligação, tá? Ou seja, o pé não está inchado, né? Tem um bichinho aí, né? Dentro da meia de lã. Então, classifica os verbos da tirinha quanto à transitividade. Já classifiquei. O verbo inchar não transita, é intransitivo. O verbo ver e o verbo abaixar são transitivos diretos. E o verbo ser é um verbo de ligação. Pronto, aí está. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. Nada de complemento, são todos verbos intransitivos. Verbos intransitivos, todos eles, tá? Então, são verbos intransitivos. Guaribas. E aí, Guaribas, tudo tranquilo? Baixa Grande do Ribeiro 10, Baixa Grande do Ribeiro 5, Guaribas 3, Miguel Leão 2, galerinha que está conosco aí, hein? Vai aí mandando recado pra gente. Vamos lá. Um dia, uma linda princesa chegou perto da lagoa em que o príncipe morava. Cheio de esperança de ficar livre do feitiço, ele lhe pediu um beijo. Como ela era muito boa, venceu o nojo. Sem saber de nada, atendeu ao pedido do sapo. Deu-lhe um beijo. Imediatamente o sapo voltou a ser príncipe. Casou-se com a princesa e foram felizes para sempre. Olha aí, que historinha linda. Bem, no período inicial do texto, o verbo transformar precisa de dois complementos. Um sem preposição e o outro com preposição. Então vamos lá, vamos ver aqui. Cadê o verbo transformar, galerinha? Ficar, como você saber, perdido, sabe, deu-lhe um beijo. Mediamente, sabe, botou a ser príncipe, casou-se com a princesa. Eu acho que transformar não tem, né? Bem, transformou-se em príncipe. Na frase, ele lhe pediu um beijo. Ora, o verbo em destaque funciona um objeto direto. Porque o verbo pedir é transitivo direto e indireto. E o lhe é o objeto indireto. Aqui tem um problema nessa questão, tá? Vou fazer isso aqui com ela, porque ela não condiz com o nosso texto. Turma, eu não tenho mais tempo, vou ficar por aqui e a gente se encontra em outra oportunidade para falar da nossa querida língua portuguesa. Fui.